apresentar, irmãos, os irmãos, e se tivermos alguma pessoa amiga também, nós estaremos apresentando. Eu quero primeiramente saber se nós temos alguém do nosso campo de Itapuranga. Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Temos alguém do campo de Itapuranga? Irmão Robson, está aqui, é da Boninha, né? Sua esposa está aí, Robson? Não, só ele. Vamos receber o bem-vindo. Bem-vindo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero saber se nós temos de outros campos. Temos alguém nos visitando de outros campos? Vale do Araguaia, Vale de São Patrício, Brasília, Anápolis, Goiânia. Temos alguém? Acho que não, né? De outras denominações evangélicas, temos alguém nos visitando? Temos ali, não Cícero. Mais alguém? Pessoas que ainda não são evangélicas, temos alguém nesta noite? Também não temos, né? Vamos receber o bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Aí nos nossos pontos, quero pedir ao Reginaldo, juntamente com todos os irmãos, obreiros, irmãos, irmãs, todos que vieram lá do setor Milonete. Deus abençoe. Podemos assentar. Lá do Alto Refúgio, seu boletim, todos os irmãos que vieram do Alto Refúgio, coloque de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do Conjunto Fraternidade, o seu, todos os irmãos que vieram lá do Conjunto Fraternidade, fique de pé. Ai, Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, Antônio Tereza, todos os demais irmãos, todos os irmãos que vieram do setor Morada Nova, está aí. Deus abençoe. Lá do setor comercial, continuam aí, todos os irmãos que vieram do setor comercial, fique de pé. Deus abençoe. Lá do Parque Alvorada, Wagner não está hoje, mas todos os irmãos que vieram do Parque Alvorada, de pé, aí, graças a Deus. Deus abençoe. E lá do setor Morada Nova, não, setor Veredas, Vertique, aqui no Valdir, o Marginho não está hoje, mas todos os irmãos que vieram do setor Veredas, de pé. Deus abençoe. Não bem-vindo a todos aí. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos. Hoje nós estamos aqui nessa terça-feira. É a primeira depois da ceia, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Eu fiz um pedido aos irmãos temos que nós fiz uma leitura aqui, a palavra no dia da ceia, e eu acho que foi quase um desafio, né? Procurar ser melhor, ter alguma coisa para oferecer para Deus. Então, Deus é o dono de todas as coisas, mas mesmo assim, tem coisa que a gente não entende. Por que nós temos que oferecer o nosso culto? Se Ele já é dono de tudo, já é Senhor de todas as coisas, mas Ele nos leva a oferecer o nosso culto a Ele, né? Então, nessa noite nós estamos aqui oferecendo a Deus o nosso culto. Já lemos a Bíblia, o Salmo 1, já oramos, já tivemos aqui esses louvores, e agora vamos ler aqui mais um texto e ter uma palavra. Então, eu acho que se o culto terminasse agora, você já teve a oportunidade de orar por uns 10 minutos aqui. Muito bom. E é uma oração de um grande número da igreja. Nós louvamos a Deus por isso. Então, você já teve uma oportunidade. O culto não está iniciando agora. Nós estamos simplesmente prosseguindo com este culto que já teve início, né? Teve andamento até agora. Mas eu quero pedir, irmãos, vamos colocar em pé uma vez mais. Eu quero ler um texto aqui. Para uma palavra que eu espero que seja uma breve palavra. Eu quero estar lendo Neemias, no capítulo 1. Eu não quero, você não precisa estar, eu vou fazer a leitura aqui,
Se os irmãos quiserem, para acompanhar na sua Bíblia, né, pode ter uma linguagem um pouquinho diferente, mas eu quero que você leia em Neemias, capítulo 1. É um capítulo que tem 11 versículos. Eu vou estar lendo os 11 versículos do capítulo 1 de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu povo, ou melhor, o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Podemos assentar? Irmãos, dentro dos livros da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, entre os livros do Velho Testamento, um dos livros que eu já vi mais, um dos livros que eu mais vi ser estudado foi exatamente o livro de Neemias. Eu já vi tanto estudo no livro de Neemias. Então, é um livro que eu estava lendo hoje alguma coisa com relação a esse livro, e houve um comentador, um entendido com relação à palavra de Deus, diz que o Neemias é o livro de Tiago do Velho Testamento. É um livro que a gente vê um homem que orou, mas um homem que agiu. Um homem que buscou a Deus, mas um homem que também trabalhou, não ficou parado. E é um livro que quem lê o livro de Neemias, ele entende que a fé é muito importante, mas ela é provada pelas obras. Enquanto que Tiago escreve com relação à fé e obras no Novo Testamento. Então, tem algumas coisas que eu vi, alguns comentários hoje, li alguma coisa com relação a isso.
Se a gente der uma olhada no livro de Neemias, é um livro que mostra um período de restauração. No período de Esdras, houve uma restauração do templo, local de adoração. Na época de Neemias, houve uma restauração dos muros, a proteção. Então, são livros de muita importância e que a gente às vezes precisa estudar um pouquinho, ler e entender alguns detalhes com relação a ele. Então, num todo, o livro de Neemias fala dessa restauração. Neemias foi um homem que enfrentou várias crises, uma crise espiritual, uma crise ministerial, uma crise moral. Então, várias crises. Eu lembro de estudar um tempo desse sobre 4 grandes crises enfrentadas por Neemias, e um dia eu posso até estar falando sobre isso aqui, tentando passar para os irmãos alguma coisa. Mas hoje eu quero me deter em alguns detalhes nesse capítulo 1. Neemias, às vezes a gente lê hoje, com relação a Neemias, e ele é tido como um grande líder, tremendo líder. Mas da onde ele saiu? Quem era ele? Ele estava na fortaleza de Suzã. Suzã era exatamente onde estava Mardoqueu e Ester, quando ali naquele grande livramento de Deus para os israelitas naquele período. Interessante que Ester, no seu livro, ela ou Mardoqueu, eles combinaram e prepararam ali para que Israel jejuasse, o povo jejuasse para haver um grande livramento de Deus. Neemias, aqui nós encontramos Neemias também orando e jejuando. Mas depois possivelmente, eu não quero falar que eu vou fazer uma sequência, mas eu espero que eu quero ler mais um pouco o livro de Neemias, estudar mais um pouco esse livro. Porque era um homem que era um copeiro do rei, embora que esse cargo de copeiro, a gente olhando no Velho Testamento, sendo o copeiro de um rei, era um homem de confiança. Não fala que era um cargo tão elevado, mas era um cargo de confiança. Copeiro não podia ser qualquer um. Então, Neemias, ele era um homem qualificado para exercer esse cargo, mas como líder não. Copeiro não precisa ser líder. Neemias foi um líder que não foi o pastor, era um líder. Tanto que a gente, quando em vez, até tem vários livros que falam sobre Neemias, eu não li nenhum deles para estar falando isso aqui hoje. Mas, na realidade, tem vários livros que estudam sobre Neemias e que mostram Neemias o grande líder. Na realidade, ele saiu daquela posição e tornou-se um grande líder. A liderança na vida de um homem como esse, eu acho que ele já era um líder. Ele simplesmente exteriorizou aquilo que ele já tinha dentro dele. Ele é um líder tão forte que ele buscou a Deus, ele soube como buscar a orientação de Deus para desenvolver a sua liderança, a ponto de fazer um pedido para que Deus movesse o coração do rei. No finalzinho no versículo 11, fala exatamente com relação a isso, desse texto que nós acabamos de ler. Mas então eu quero pontuar com os irmãos alguns detalhes aqui, que eu achei importante, e eu acho que é importante para hoje, para todos nós, para toda a igreja. Porque, como eu disse, Neemias, quando iniciou isso aqui, nesse capítulo 1, ele era simplesmente o copeiro do rei, não passou disso não. Inclusive no capítulo 1 não adianta nada com relação a isso. Era o copeiro do rei, um judeu que estava ali servindo como copeiro do rei. Então, a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Neemias estava em Suzã e ele recebe a visita do seu irmão Anani e de mais alguns de Judá.
E ele pergunta: como é que estão aqueles que voltaram do cativeiro, que já voltaram do cativeiro? Como é que está a vida deles? E Jerusalém, como é que está? Irmãos, eu vejo isso aqui. Os irmãos sabem que Jerusalém, a Jerusalém do Velho Testamento, era o centro da adoração dos judeus. Era como a gente analisar a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela está esparramada no mundo todo. Jerusalém, não. Vocês sabem que hoje a igreja concentra, são festas, são avivamentos, são trabalhos, e, como eu disse aos irmãos, quase no mundo todo. Agora, naquela época, não. A adoração era em Jerusalém. Ele ali centralizava as festas de Israel, tudo acontecia ali. Então, o que a gente pode aprender com isso aqui hoje? Neemias preocupava com o local de adoração a Deus. Neemias, se fosse hoje, era um crente preocupado com a igreja. Mas não é preocupado para fofocar, para falar mal, para criticar, para mostrar os erros. Tem crente que mostra os erros da igreja até na oração. Eu já vi crente orar, que na oração ele revela segredos. Eu não sei se os irmãos já viram isso. Eu já vi, já ouvi. Já estive perto de alguém orando, que na oração você descobre alguns problemas. Ele vai orar por alguém e ele começa a falar os problemas daquela pessoa que ele está orando. Detalhes que os outros não precisam saber. Então, não era esse tipo de preocupação de Neemias. O que Neemias queria ver era um povo bem. Tanto é que daqui a pouco nós vamos observar a forma que ele conduziu, a forma que ele desenvolveu aqui o seu trabalho, o início de tudo aqui, de toda essa história linda que nós encontramos nesse livro de Neemias. Então eles chegaram ali a Anani e alguns de Judá, e ele perguntou para eles como estava aqueles que restaram, que haviam voltado do cativeiro. Até essa Bíblia minha aqui fala que escaparam. Eu li algumas traduções, hoje nem todas falam isso, fala com os que voltaram do cativeiro. E esse povo estava ali em Jerusalém e acerca da própria cidade. Olha a resposta deles. E disseram-me: os israelitas que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Irmão, eu estava analisando, esse texto falou comigo muito esses dias, porque eu citei aqui, já disse aqui, e lendo eu posso entender claramente no livro de Neemias. Neemias mostra um período de restauração. Eu vejo hoje que a igreja de Jesus, ela não está precisando de inovação. Jerusalém também não precisava. Eles não estavam ali para construir um muro, estavam ali para restaurar. Estava ali para refazer o que já havia sido feito no passado. E eu analiso a igreja hoje. A igreja hoje precisa de coisas novas, novidades. A igreja hoje precisa. Às vezes, um dia desse eu ouvi um irmão comentando, disse que ouviu alguém de um outro movimento que se diz evangélico, falando assim: o que nós vamos inventar agora para inventar uma campanha? Por quê? Porque vocês sabem que tem igreja que vive em função de campanha. Cita algumas delas para mim aí, me ajuda. Quem pode citar uma? Campanha que, de vez em quando, você vê falar por aí. Campanha de quê? Quebra da maldição, Rosa de Saron. Como? Fogueira Santa. Como é que é mais?
Corredor do Sal. Diz que ainda é sal grosso ainda. E aí vai por aí, né? Vai descambando. Daqui a pouco não tem nem mais nome para colocar em campanha. Uma irmã falou outra aí. Descarrego, campanha, essa é famosa, ué. Sessão, mas é uma campanha, né? Uma campanha, é a sessão do descarrego. Então, irmãos, eles começam a inventarem, mas a igreja, sim. Oi? Campanha do amor. Inventa, porque na realidade a verdadeira igreja vive numa campanha, numa contínua, é uma coisa que continua, não tem, mas, então começa a inventar esse tipo de coisa, mas eu quero dizer para os irmãos que a igreja a igreja de Jesus não precisa inventar mais nada, Jesus já fez tudo o que era preciso. O que a igreja precisa é restaurar. Restaurar o quê, pastor? A oração, o jejum, a santificação, a leitura e a aplicação da Bíblia em nossas próprias vidas, o evangelismo, o fervor espiritual. A igreja precisa restaurar isso aí, buscar isso aí de novo. Ou vocês acham que não é isso? Então, Jerusalém não precisava de mais nada, já tinha os muros, tudo, só porque os muros estavam fendidos e as portas queimadas. Se a gente for aplicar isso aqui hoje, os irmãos sabem que, eu já disse isso aqui por várias vezes, a forma do inimigo agir no meio da igreja. O diabo já agiu de tantas formas, mas pelo menos 3 eu lembro de assim, praticamente do meu tempo, que eu já conheço um pouco disso aí. Por exemplo, teve aquela época da assombração, o diabo aparecia aí, fazia um rebuliço nisso aí. Depois a época dos endemoniados, aparecia na igreja. E hoje, acabou, tudo passou isso aí. Agora hoje, o mundo na igreja, o relativismo, é o grande problema da igreja hoje, é a ação do diabo na igreja. O que eu posso ver nisso? Muros fendidos, portas queimadas. Muros fendidos, abertura nos muros. Muro fala de proteção. E porta também é um local onde a gente... Vocês já observaram? Quem é aqui que abre, que dorme com a casa aberta, com a porta aberta? Você fecha a porta. Então, a igreja precisa atentar para isso, irmãos. Nós precisamos de reconstruir os muros. Nós precisamos de preocupar em reconstruir muros. Esses dias eu estava vendo, eu acho que teve alguns irmãos aqui que devem lembrar, que o irmão Marildo, lá da Vila São José, ele foi ali numa consagração com os obreiros, lá no Alto Refúgio, e ele deu uma palavra mostrando que Neemias, inclusive ele leu no livro de Neemias, não lembro agora qual o versículo, mostrando que Neemias se preocupou em construir o muro na porta da sua casa. E ele mostrou o seguinte, dentro desse texto, desse pensamento: nós precisamos construir um muro em torno da nossa casa. A nossa casa precisa do muro. Mas não é aquele murão com cerca elétrica, com tudo isso não, irmãos. Tem gente que a casa dele está cercada de oração, do muro do poder de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Não tem demônio que entra. E nós precisamos disso. Então, Neemias preocupou. Ele teve uma preocupação muito grande com Jerusalém e com o seu povo, né? O seu povo estava no estado de, o versículo 3 que eu li, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Miséria, olhando no aspecto de Jerusalém, Jerusalém passava por um momento de pobreza mesmo, pobreza física, mas
a gente olhando no aspecto espiritual, se a gente analisar a situação do nosso país hoje, o poder aquisitivo do povo hoje está muito melhor do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, mas e no aspecto espiritual? Nós não deixamos de estar num momento de preocupação, escassez. Eu acho muito até triste essa palavra miséria aqui, mas deixa eu falar uma palavra mais bonita um pouquinho, escassez. Nós estamos precisando mais de palavra de Deus, mensagem de Deus, temor de Deus, unção de Deus, graça de Deus, Deus no meio da igreja. Eu estava ouvindo hoje, um dia desse, até quem me mostrou isso foi o Elielson. Ele estava, eu não sei como ele encontrou isso aí, um testemunho, até mostrei hoje para o pastor Gersoel, o pastor Sebastião Camargo, um testemunho do Kennedy, o Kennedy daquele grupo Dedos de Davi. O Kennedy, ele estava falando sobre alguns trabalhos, e ele falou, eu estive pregando e ministrando uma palavra num dia de ceia, lá em Joinville, Santa Catarina. E Deus operou e tal, e naquele dia eu revi alguns irmãos, e nós lembramos de um fato, mais ou menos isso. Eu não dou conta de contar o fato do mesmo jeitinho que está escrito lá, ou que ele falou, não. Mas eu vou tentar passar o pensamento para os irmãos. Nós lembramos de um fato, ali nós conversamos, e lembramos de um culto que aconteceu lá pelo ano de 76, 77, a data eu lembro. Ele falou um desses 2 anos. Ele disse, naquele dia, o Edson e Thelma estavam cantando, lá nessa igreja, e eles cantaram um hino, e caiu um poder tão grande, a igreja era de soalho de madeira, e depois ele conta, eu estava no porão, num cultinho das crianças, mas a igreja estava no templo lá, e a igreja era de assoalho de madeira. Então, quando o poder de Deus caiu mesmo, eles começaram a ouvir passos dentro da igreja, e eles entenderam que era Jesus andando dentro da igreja. E ele começa a arremedar os passos. E aonde o barulho dos passos passava, o povo ia sendo batizado com o Espírito Santo. E ele fala assim, eu estava no porão, e na medida que dos passos a luz piscava. Toda vez, cada passo a luz piscava. Irmãos, aí eu estava lembrando dos fatos que a igreja, o campo de Itapuranga lembra. Não é a coisa tão antiga, mas vocês lembram. Estou vendo aqui o Robson lembra que nós estávamos lá na Campininha, no dia que o irmão José Mendonça fez uma festa lá e convidou os pastores que já passaram pela Campininha, e alguns não estavam, passaram os representantes, e fez uma festa muito bonita nesse aspecto. E lá o irmão Antônio Januário, ele deu um testemunho que um dia ele foi mandado, o pastor pediu ele para expulsar um demônio de um defunto, uma pessoa que tinha morrido. Você lembra disso, não lembra, Robson? Ele estava lá, eu tenho certeza, porque ele estava ali. E aí ele contou o testemunho que aquele homem tinha morrido há 3 dias e não podia ser sepultado, porque estava endemoniado, o defunto. E que, quando ele chegou perto da casa, o demônio saiu. Ele até falou uma coisa interessante, engraçada, porque ele falou assim, quando eu cheguei na casa do defunto, aí eles falaram, não, ele saiu, ele falou na boca do defunto aqui, que estava chegando um aqui, que eu não ficava junto com ele não. Então ele já saiu. Ele falou, então eu posso ir embora? Ele falou, vai não. Aí a polícia estava lá, até a polícia estava lá. O policial estava lá, falou, não vai não, você só sai quando enterrar o homem. Acho que eles pensaram, falaram, leva esse homem, esse homem sai, o demônio volta na hora, ué. Então, irmãos, são fatos que eu tenho certeza, quantos testemunhos nós temos de verdadeira operação de Deus. Irmãos, vamos restaurar isso? Vamos lutar para restaurar essa operação de Deus, os milagres de Deus no meio da igreja. Está faltando reconstruir muros.
e construir portas, reformar as portas. Tem muita porta queimada, tem muito muro fendido. Então, quando Neemias toma conhecimento, observe os irmãos aqui a ação dele, está no versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Analise as atitudes desse homem. Primeiro, ele senta, não saiu fofocando não, irmãos. Quando ele viu, tomou conhecimento dos muros fendidos, portas queimadas, a atitude dele foi, parou e começou a chorar, é um sinal de tristeza, lamentar. Não foi lamentar com os outros também, murmurar com os outros, não. Eu acredito que foi uma lamentação como Jeremias fez, uma lamentação que Deus recebeu, Deus aceita. É aquela quando você senta e começa a reconhecer suas misérias, suas falhas, suas fraquezas. Então ele começa a chorar, lamentar e jejuando e orando perante o Deus dos céus. Se eu trouxer isso para hoje, o que eu posso ver nisso aqui? Quando ele tomou conhecimento da miséria do povo, os muros fendidos, portas abertas, o povo sem proteção, ele dobra os joelhos, ora, chora, lamenta e jejuma. Não saiu fofocando e conversando. Agora, o que eu posso entender nisso aplicando para hoje, trazendo para os nossos dias? Irmão, qual é a sua reação quando você vê um crente fora dos princípios bíblicos, dos princípios da palavra de Deus? Qual é o nosso primeiro pensamento? Qual é uma atitude que muitos tomam e os que não tomam, menos vontade fica? Não é sair comentando, falar, a hora que eu encontrar a fulana, eu vou contar para ela que eu encontrei a irmã ali, toda fora do padrão, toda fora do jeito. Eu encontrei aquela irmã, eu encontrei aquele irmão, eu vi o fulano não está crente direito, eu vi o fulano não está prestando. Irmão, dobre os seus joelhos e comece a orar a Deus. Comece a buscar a Deus. Isso gera para você vontade de contar para os outros, alegria de ver a miséria dos outros, ou o que gera? Nós estamos num tempo, como o profeta Joel escreveu, é tempo dos ministros de Deus chorar, buscar a Deus, chorar, lamentar. Não é tempo, às vezes a gente vê muita gente, a igreja é muito atendente, e quem está pregando gosta muito de ouvir a igreja glorificando a Deus, mas eu acho que está precisando de ver a igreja balançar o banco chorando na presença de Deus. Eu já vi isso. Eu lembro de uma certa época que eu estava congregando no campo de Goiatuba, auxiliando ali como vice-presidente, e numa passagem de ano, Deus deu uma palavra para o pastor, tão forte, tão tremenda, que os irmãos não glorificavam a Deus. O povo calou, mas de repente você via banco mexendo, que gente soluçava, e lágrimas correndo, e o pastor pregou. Eu nunca vi uma coisa daquela, assim, uma mensagem como eu vi aquela, parece que tem coisa que é única. Ele pregou por 1h e 45 minutos, e esse povo chorou que balançou, e quando ele terminou de pregar, ele sentiu mal, ele foi para casa, e quando terminou o culto, eu cheguei na casa dele, ele estava sentado no terreiro, e o rosto meio dormente de um lado, e exatamente havia acontecido quando tinha terminado, no final daquele culto. Então, irmãos, o poder de Deus que a igreja está precisando hoje, é um poder que te leva a chorar. Chorar não é...
O crente não pode alegrar de ver a miséria do outro. Às vezes você para aqui, eu já falei isso aqui muitas vezes com relação à igreja, porque a igreja de Itapuranga, a gente louva muito a Deus pelo nome, pelo respeito que às vezes outros têm pela igreja de Itapuranga. Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão que é aqui da região, e ele mudou daqui, mora numa outra cidade, e hoje ele esteve aqui em casa agora de tarde, e ele falando do respeito que o pessoal tem pela igreja. E isso pode gerar um orgulho. Irmãos, não faz isso não. Quando você olhar as igrejas, algumas igrejas que estão numa situação difícil, os muros estão mais abertos do que os nossos, as portas estão mais queimadas do que as nossas, você, ao invés de criticar, vamos orar por eles, vamos jejuar, vamos buscar a Deus por eles. Foi isso que Neemias fez. E aí ele começou uma oração aqui no versículo 5, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos, ou melhor, pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a minha casa, eu e a casa de meu pai temos pecado. De tudo ou de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, diz lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Eu li 4 versículos, do 6º até o 9º versículo. Irmãos, aqui o Neemias faz uma coisa que eu acho linda. Ele ora pelo povo, ele entende o pecado do povo, mas o que eu acho mais bonito aqui é que ele coloca ele também. O povo tem pecado, mas eu e a casa do meu pai também pecamos. Nós pecamos. Nós temos transgredido. Nós afastamos. Nós distanciamos. Eu queria que nesta noite, ao invés, irmãos, de simplesmente olhar o pecado dos outros, e quando você olha o pecado dos outros, ao invés de criticar e comentar uns para os outros, ore por eles. Você já imaginou, irmãos, às vezes a gente tem eu já ouvi tanto obreiro falar isso, hoje nem tanto, né? Melhorou um pouco, mas eu já ouvi alguns obreiros falar assim: não, a mocidade está numa rebeldia, acabou, a mocidade não existe, a mocidade está desse jeito. Irmão, você já imaginou se nós criássemos um culto de oração para orar pela mocidade? Vocês já imaginaram mães e pais que aqui estão? Quando você vê o filho do outro aí fora, a menina agarrada com um rapaz, um maconheiro qualquer, ao invés de você chegar e falar: mas a filha da fulana está desse jeito, está escandalizando a igreja, está aprontando, você viesse para a igreja e falar: eu vou tirar 15 minutos de oração por ela. Quando você vê se um filho de um crente saindo por aí, ao invés de você ficar comentando um com o outro aí, a gente ficar comentando aí: será que ele não está mexendo com droga, não? Será como é que ele está? Como é que está a vida dele? Aí você fizesse o contrário, viesse para a igreja e tirasse meia hora de oração por aquela família. Eu quero jejuar um pouco, eu quero buscar a Deus, e ainda mais, porque às vezes nós apontamos para os outros, mas deixamos de olhar para nós mesmos. Neemias fez o contrário. É por isso que um copeiro virou governador, é por isso que o copeiro tornou-se um líder. Ele tinha qualidade, ele não chegou ali por acaso, não.
Não aconteceu, não foi proteção, não foi alguma coisa que alguém fez, não. Ele conquistou esse espaço porque ele tinha no seu coração. Era um homem que tinha um sentimento santo no coração. Neemias é um homem, e eu sei que homem que não pecou na Bíblia, só tem um que é Jesus. Mas homens que nós podemos espelhar as nossas vidas na deles, tem vários, e Neemias é um deles. Pode lutar para você ver se você vai encontrar um erro no Neemias assim, um escândalo, uma coisa assim. Não encontra. É um homem que lutou. Então, irmãos, ele orou, fez essa oração. E nesta oração, a gente ainda entende que ele lembrou das palavras de Deus com Moisés, falando que quando o povo peca, o povo tem uma tendência de espalhar. Você já viu um tempo que o povo está mais espalhado do que hoje? Mais perdido do que hoje? Esparramando aí, é abrindo igreja, é avaliando igreja, essa é melhor, essa aqui eu tenho mais liberdade, essa eu estou mais livre, essa. Então, é uma época de que nós estamos vivendo, dá para perceber. Então, Neemias lembrou desse fato aí. Então, só que ele mostrou o seguinte, falou, olha, mas quando eles estiverem esparramados, sofrendo, aí eu trago. Vocês já observaram que Deus hoje, de vez em quando, Deus dá uma rasteira num para salvar ele? Nós não estamos aprendendo com os erros dos outros e nem com a palavra, é falha nossa. Quantas vezes nós temos aprendido com o nosso próprio sofrimento? Vocês acham que isso é da vontade de Deus? Deus quer isso? Deus deixou essa palavra, foi para a gente moldar nossa vida por ela, e se nós moldar por ela, é como a leitura da ceia, que a gente sempre faz aqui todo mês. Se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo, mas quando somos julgados, somos condenados, somos castigados, para não sermos condenados. Eu acho que eu não sei se eu troquei alguma palavra, mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Foi isso que o escritor, o apóstolo Paulo, escreveu aos Coríntios. Então, Deus hoje, de vez em quando, Ele castiga, para não deixar a pessoa ser condenada com o mundo. É exatamente isso. Então, aqui Neemias entendeu essa realidade. Eu li até o versículo 10, o 11º é o que eu me referi aqui. Já fiz uma referência a ele, mas eu quero voltar aqui. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Não é que estão temendo, não é que desejam, tem pelo menos vontade. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Qual é o homem que ele pediu para Deus desse graça para ele? Era exatamente o rei que ele ia enfrentar. Quando ele pediu prosperidade aqui, não confunda isso, irmãos, ele não pediu, não foi riqueza, não foi troca de chave de carro, não foi esse tipo de coisa por aí, não. Ele pediu que Deus fizesse ele prosperar para voltar e reconstruir os muros de Jerusalém, e reconstruir as portas, e colocar as coisas no seu devido lugar, deixar ali um povo protegido, guardado, seguro. Esse era o desejo de Neemias. E interessante foi que esta oração dele, essa atitude dele, se a gente continuar a leitura aqui, no capítulo 2, ela moveu o coração do rei. Na realidade, essa oração foi respondida. Irmãos, eu acho que nós perdemos um pouco não, perdemos muito. Nós deixamos de acreditar em resposta de oração hoje. Nós precisamos crer mais um pouquinho nisso. Acreditar que Deus responde a oração. E eu estava ouvindo um comentário de uma irmã aqui, falando sobre uma mensagem que eu ouvi em Caldas Novas, parece que foi uma mulher que pregou lá, e falou sobre as orações não respondidas. Eu vi uma irmã comentando isso. Orações não respondidas. Às vezes a gente deixa de agradecer a Deus por algumas orações não respondidas.
Vocês sabem que, eu já falei isso aqui na igreja, mas eu estava lembrando agora que eu vi o irmão comentando isso com a Glória, quando chegaram, que admirou essa colocação. Mas eu lembro de já ter falado isso aqui, que muitas vezes eu tenho certeza que aqui tem muito irmão que tem que agradecer a Deus, porque Deus não respondeu a sua oração naquele momento que você orou. Se tivesse respondido, tinha trazido problema para você. Às vezes você pediu sem saber o que estava pedindo, pediu alguma coisa que se Deus tivesse te dado, seria para o próprio prejuízo seu. Mas quantas orações são respondidas também? Deus responde a oração trazendo livramento, trazendo vitórias. Quantas vezes, com certeza, quantos irmãos aqui já receberam isso? E às vezes nós deixamos de acreditar. Um tempo desse eu ouvi um irmão falar uma palavra, comentar sobre um outro irmão, que aquele irmão falou, essa pessoa estava desviada quando falou isso. Falou, Deus responde a oração de todo mundo, eu até acredito, mas minha não. Minha Deus não responde não. Às vezes nós somos, de uma certa forma, irmãos, em certos aspectos, nós temos isso. Acaba que a gente acredita nisso. Tá. Pode. Graças a Deus. Então, de uma certa forma, todos nós temos isso aí. Às vezes nós praticamos um pouquinho disso aí. É por isso que tem gente que liga pedindo oração para o Tião Camargo no telefone. Vai lá em tal lugar receber uma oração. Por quê? Ele não acredita mais na dele. Não acredita mais. Irmãos, e às vezes você não acredita na sua oração, você sabe por quê? É porque você entende, lembra dos seus pecados, dos seus erros. Aí você olha para o outro e fala, o outro não tem. Mas tem também. Eu estou procurando ensinar aqui, irmãos. Eu não estou inventando, não estou tentando, mas eu estou tentando passar para você uma palavra que pode falar com você, mudar, quem sabe mudar, fazer você ver de uma forma diferente. Eu também tenho essa tendência, posso ter. Às vezes nós somos tendentes a isso. Não, eu preciso da oração do fulano. Se o fulano orar para mim, vai resolver o problema. Mas é a sua. Por que você não ora? Não busca a Deus? Neemias dá uma lição nisso aqui. Porque ele reconhece as misérias dele, fala, nós pecamos, nós deixamos, transgredimos, o povo transgrediu, eu e a casa dos meus pais transgredimos, mas mesmo assim ele orou a Deus. Nós provamos isso aqui nesse capítulo 1. Irmãos, a Bíblia é rica demais. Vocês observaram que nós, com certeza, eu falei alguma coisa aqui que você não sabia nesse capítulo 1 de Neemias. Se você soubesse isso tudo, Deus não tinha me levado a trazer, ou melhor, não tinha feito com que eu falasse essa palavra aqui não. E, inclusive, Deus falou muito comigo nesse texto. Muito comigo. Tenho aprendido muito aqui. Então, irmãos, mesmo com as suas falhas, eu queria que você entendesse isso. Ore a Deus. Mesmo entendendo as suas falhas. Pode ficar tranquilo, irmão Júlio Marco, você vai dar a sua palavra. Júlio Marco quer contar um testemunho de uma oração respondida. Eu só quero, eu não quero cortar esse pensamento aqui, essa linha que eu estou falando para os irmãos, e eu quero, logo depois que eu contar isso aqui, eu quero voltar para ele dar esse testemunho. Mas eu lembro de um pregador, pregador de grandes multidões. Esse homem, um dia, ele subiu num púlpito para pregar, ou num palanque, num local improvisado, numa praça, um culto com milhares e milhares de pessoas, e quando ele dobrou os joelhos para orar, ele sentiu uma fraqueza tão grande, e começou a lembrar das suas falhas e falou assim, eu não sou digno de pregar aqui hoje, eu não dou conta de pregar aqui hoje. E de repente ele foi convencido daquilo, chamou um auxiliar, que também era pregador, e falou para ele, você vai pregar no meu lugar, eu não dou conta não, vou voltar para o hotel. Estava hospedado no hotel.
passou a responsabilidade para o seu auxiliar, voltou para o hotel. Chegou no hotel, dobrou os joelhos para orar, e sentindo aquela miséria, quando ele dobra os joelhos, ele começa a falar com Deus: Senhor, por que o Senhor não me fez igual a Abraão? Abraão foi o pai da fé. Abraão teve fé para sacrificar o seu filho Isaque. Abraão foi um homem. Se eu fosse como Abraão, eu estava pregando lá naquela praça hoje. Aí Deus falou para ele, bem direto: você teria coragem de mentir e entregar a sua esposa para outro, para livrar a sua vida? Ele falou: não, isso eu não faço não. Eu morro, mas não entrego ela para ninguém não. Deus falou para ele: Abraão fez isso. Ele falou: Senhor, então Abraão não, eu quero ser o Moisés. Se eu fosse o Moisés, eu não tinha falhado. Se eu fosse o Moisés, eu estaria pregando ali hoje. Deus fala para ele: depois de ver muitos milagres, você teria coragem de me desobedecer? Eu mandar você fazer uma coisa e você fazer outra? Ele falou: não, de jeito nenhum. Se o Senhor fizer um bocado de milagre na minha vida assim, eu não faço isso não. Ele falou: Moisés fez, eu mandei ele falar com a rocha, ele feriu a rocha, me desobedeceu. Então Moisés também não me serve não. Eu queria ser o Davi. Se eu fosse o Davi, ali era guerreiro mesmo, ali eu estava pregando, eu não ia afinar não. Eu estava firme mesmo, eu não ia. E começou a mostrar as qualidades de Davi. Aí Deus falou para ele: você teria coragem de adulterar com uma mulher, depois matar o marido dela? Ele falou: não, isso eu não faria de jeito nenhum. Aí ele caiu na realidade e falou: Senhor, com as minhas falhas eu quero ser o mesmo, amanhã eu vou pregar. Irmão, Deus não te fez perfeito não, mas luta contra o pecado. E com as suas falhas, acredita que Deus vai ouvir as suas orações. E eu tenho certeza que hoje aqui, Ele vai ouvir uma oração sua. Você vai pedir alguma coisa e Deus vai ouvir. Principalmente quando você pedir, quando a sua santificação na sua vida, eu tenho certeza que Deus vai ouvir. Graças a Deus. Julimar. Glória a Jesus. Irmãos, o pastor estava falando sobre, às vezes nós temos que agradecer a Deus pela oração que Ele não nos respondeu. Eu me lembrei na hora, falei: eu vou pedir o pastor, eu vou contar para a igreja. Final do mês passado, eu estive ali no Pará, minha prima tinha 2 filhos, um de 6 anos e um de 8, de 3. E o de 6 anos, muito custoso na escola, no ônibus que transportava ele, muito custoso, quase todo dia reclamação. E ela, mais o esposo dela, entrou em campanha de jejum e oração, jejuando 2 vezes na semana e orando para que Deus fizesse uma obra na vida daquele menino. Minha mãe está aqui, ela conhece bem mais a história. E depois de um tempo de oração, por uns 3 dias, aquele menino chegava e falava: mamãe, hoje eu comportei, eu não contrariei a senhora. E ela falou assim: Deus está respondendo a nossa oração. E na oração que ela fazia, irmãos, ela dizia assim: Deus, faz uma obra no meu filho, e eu não vou reclamar daquilo que o Senhor fizer. No final desses 3 dias, irmãos, que ele estava comportado, mais o irmãozinho dele saiu uns 150 metros da casa e entrou numa represa, por certo, funda, e esse mais velho, custoso, morreu afogado naquela represa. Quando ela chegou, o outro estava boiando, e ela pegou ele, ainda conseguiu reanimar, e ele ainda sobreviveu. E no velório onde nós estávamos ali, ela chorava e gritava e dizia: Jesus, eu falei para o Senhor que não ia reclamar, mas eu não pensei que seria desta maneira. Quando o pastor falou na oração que às vezes Deus não nos respondeu, eu lembrei. E eu quis contar para a experiência de cada um dos irmãos. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Irmãos, inclusive, nós temos que ter muito cuidado com as nossas orações. Eu tenho certeza que você já orou coisa que não devia, eu também já. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Quero fazer igual Neemias. Neemias olhou para o povo e falou: esse povo pecou, mas eu também pequei. Então eu não estou falando porque eu sou diferente, não. Eu estou falando que eu quero aprender também.
mas Deus responde a oração. Deus ouve a oração, com certeza, e responde. Então, que Deus abençoe e que o Espírito de Deus continue falando em cada vida, em cada coração, mas nós precisamos resgatar, irmãos. Eu falei aqui nesta noite que nós não precisamos de inovar, nós precisamos de reestruturar. Reestruturar nossa vida de oração, nossa vida de jejum, nossa vida de santificação, de desejo de estar na casa do Senhor, buscando a presença de Deus. Então, nós precisamos restaurar isso na nossa vida. Não vos conformeis, ali naquele texto está, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Nós precisamos de uma renovação, inclusive esse ano, o tema do ano, esse ano foi renovação, é renovar mesmo. Tem alguém que não gosta de falar renovar não, diz que tem umas igrejas que usam uma palavra, reforma, é reformar, mas nós somos um povo que não sou contra a questão da reforma não, de vez em quando você tem que reformar alguma coisa, mas nós precisamos renovar, buscar alguma coisa, reaver alguma coisa perdida. É como aquela mensagem da dracma perdida, tem muita coisa perdida, nós perdemos, e às vezes perdemos dentro de casa, está junto, mas nós perdemos. Deus abençoe, né? Graças a Deus. E eu falei para os irmãos que hoje Deus ainda vai te dar uma oração que Ele, com certeza, peça a Deus, Ele vai te dar uma palavra de oração que Ele pode responder. E tenha sabedoria para orar, como essa palavra que o Julimar falou aqui nessa noite. Mas eu quero transmitir aqui os avisos. Amanhã, quarta-feira, nós teremos o culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, os ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, teremos a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical, deve ter. E no domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, um grande culto na direção da mocidade. Essa semana, nós estaremos indo para... certo. E a mocidade vai estar cooperando também nesse começo na quinta-feira. Então, tem uma vigília também após. Tem aqui uma programação da mocidade, já que é a semana da mocidade, deixa eu passar essa programação, depois eu vou falar sobre a convenção. Programação da mocidade, quarta-feira, oração aqui na sede, equipe Atalaias de Cristo, né? Então, e teremos a cooperação lá no Parque Alvorada. Quinta-feira, cooperação do setor comercial, a mocidade vai estar cooperando ali. Sexta-feira, reuniões familiares. E após, porque depois das reuniões familiares haverá uma vigília das 9 à 1 da manhã. Teremos vigília. No domingo, a Escola Bíblica Dominical, e após a escola haverá o estudo da Bíblia, aquela reunião com aqueles que estão estudando a Bíblia. E à noite, um grande culto evangelístico com a participação da Regional de Guaraíta, pregador, o evangelista Nélio Bueno. Então, essa é a programação da semana com relação ao trabalho da mocidade. Irmãos, essa semana nós estaremos indo para Goiânia, para a convenção. Estaremos saindo na sexta-feira, e hoje eu estava ali na rádio e falei, gente, eu tinha que ter combinado um horário de sair. Mas, até falando aqui, antes de ir para a rádio, eu falei aqui, eu acho que nós vamos estar lutando para sair umas 3 horas. Nós temos que chegar ali, organizar, e vai um grupo na igreja, eu não vou nem exigir que todos vão na sexta-feira, não é isso que eu quero. Eu quero que a gente vá na sexta, para estar ali no início do trabalho no sábado. Eu sei até de alguns irmãos que já falaram que vão no sábado, só que eu peço para ir bem de manhãzinha, para depois não ficar dando problema lá com o pastor Soel lá fora para entregar pasta. Eu quero que a gente não vai perder tempo com isso, a gente vai na sexta exatamente para isso. Então, e nós temos um bom número de inscrição. Parece que nós já estava com mais de 90. Oi? Não passou de 90 um pouquinho, passou. Passou de 90 inscrições. E
eu quero avisar os irmãos que até amanhã, de manhã, a Dente ainda faz inscrições, ainda dá para fazer. Ela não conseguiu passar hoje o depósito e o e-mail com os nomes, para ser feito ali a relação, mas então ela vai passar amanhã. Então, amanhã de manhã, quem quiser, quem ainda pode vir e está indo na convenção, né? Nós vamos estar saindo daqui sexta-feira, 3 horas, mas não significa que todos terão que ir às 3 horas. Porque eu sei que tem pessoa que trabalha, que não pode nesse horário, e se você tem dúvida com relação ao local lá, pega o nosso telefone, pode pegar o meu, pegar o pastor Joel, e agora, um grande número dos irmãos já sabe aonde, é lá no Santos Dumont. Chegando ali em Goiânia, naquela construção, estão construindo o Hugo 2 ali, aquela construção do lado direito, então logo que passa a construção, pode virar na primeira rua à direita e quando chegar em cima, quando terminar tem uma rua que vira à direita de novo e anda um pouquinho, está chegando a igreja lá. Dá para perceber, tem um grupo assim do lado esquerdo, ela fica em frente a esse grupo. Então, lá é o local onde nós vamos ficar hospedados. Local muito bom de estar hospedado e de fácil acesso de lá em Campinas. Não é tão perto, mas o acesso é fácil, porque a gente pega essa... Hoje está mais difícil um pouquinho, porque tem esses desvios, né? Mas dá para ir tranquilo. Então, e os irmãos que têm carro, procura formar os grupos. Procura formar aí os grupos com os que não têm, para não ir carro vazio. E quem não tem, e não tem outro jeito, não conseguiu formar um grupo assim, já com seu companheiro, passa o nome para nós, o pastor Céu vai estar tentando coordenar isso aí, organizar. O certo é que ninguém vai ficar, vai dar certo. Então, são os nossos avisos. Todo dia a oração a partir das 5 horas, das 8 às 9 a oração da direção das irmãs, das 3 às 4 a oração missionária, e quem tem os seus dízimos, suas ofertas, procure aí, continue procurando a tesouraria da igreja. Eu tenho, como eu disse aqui nesta noite, que Deus responde a oração. Deus é um Deus que Ele atenta para as nossas orações, mesmo dentro das nossas limitações. Deus atenta para tudo aquilo que você faz. Neemias só chegou a ser o que foi. Se eu continuar aqui nessa palavra, nós vamos encontrar Neemias terminando nesse livro, não um copeiro, já não é um copeiro mais, mudou totalmente, mas é um homem que foi íntegro, lutador e espiritual, dependente de Deus. Então, eu desafio qualquer irmão que entrar por esse caminho, eu tenho certeza que Deus vai te levantar e te abençoar. Deus vai fazer de você um verdadeiro atalaia, um verdadeiro instrumento dele. Eu duvido que alguém entre por esse caminho e não consiga um destaque no aspecto espiritual, não consiga ser um servo de Deus, assim que Deus ouve a sua oração, que Deus, com certeza, Deus faz isso. Deus abençoe a todos, vamos colocar em pé. Eu estou nesse tratamento, eu sei que muitos irmãos têm orado por mim, vocês estão até achando diferente que eu estou sem óculos, né? Mas eu fiz a cirurgia só de um olho ainda, não fiz dos dois. E eu estou indo mais ou menos bem, né? Eu acho que a recuperação está indo bem. No dia que eu fui ali, eu fiz a cirurgia terça-feira, quarta eu fui de manhã para a doutora tirar aquele tampão que põe no olho da gente. Aí ela tirou e falou para mim, você só vai recuperar a visão depois que você tirar o ponto, que nós tirar o ponto. E eu estou vendo, estou tendo uma certa dificuldade ainda. Agora, para pertinho assim, eu melhorei demais, eu já li até a Bíblia, dou conta de ler a Bíblia. Eu não dava conta de nada assim. Hoje já leio a Bíblia, eu ponho pertinho, fica meio tremendo, mas dá para me ler. E agora mais longe, passa mais, eu não sei, estou tendo uma dificuldade, eu olho para os irmãos assim, tenho uma dificuldade em conhecer, se qualquer distância me atrapalha um pouco, mas na terça-feira eu vou estar em Goiânia fazendo a cirurgia do outro olho. E espero que os irmãos continuem orando. Agora, quero informar que está tudo bem, graças a Deus está caminhando bem, eu acho que a recuperação está bem, eu estou guardando o repouso, eu acho que do jeito que é necessário, eu acho que não precisa nem ser mais do que eu estou aí me repousando, né? Tá bom, eu acho que tá bom. Então, continue orando, para Deus continuar nos abençoando e nos dando vitória. Quem sabe daqui uns dias eu vou ficar assim, aí eu vou ficar bom para ler mesmo sem óculos, quem sabe vai ser
Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, porque vocês querem ver um camarada que usa o óculos, punha cedo e tirava de noite, mas que não gosta desse trem é eu, viu? Não gosto disso não. Não uso porque gosto, não. Não, isso é ruim demais. Então, se eu der conta, eu vou ficar muito feliz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar nesta noite. Peço, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre os teus servos. Cobre-nos com o teu sangue, a tua graça, o teu poder. Pai, nos dê sabedoria, direção, meu Deus. Nos faça entender a tua palavra. Nos faça entender, meu Pai, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, dê santidade à tua igreja. Dê um propósito, ó Pai, de restauração. Pai, de volta aquilo que, quem sabe, a igreja muitos perderam, mas o Senhor pode nos dar, nos proporcionar. O Senhor é o Deus capaz de fazer isso. E nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.